Revolução Praiera. Sétimo grupo. Breve explicação. Conservadorismo. Liberalismo. Liberalismo e um conjunto de pensamentos conceituais no caso político e uma doutrina econômica que defende a liberdade individual como princípio básico. O conservadorismo ou conservantismo é uma filosofia social que defende a manutenção das instituições sócias tradicionais no contexto da cultura e da civilização. Agora vamos para a Revolução. Contexto da Revolução. Em 1849, Pernambuco vivia grandes tensões por causa dos diferentes interesses econômicos, dificuldades impostas à grave população mais carente e das disputas pelo poder. Essas questões ajudaram para que essa província fizesse a última rebelião provincial do Brasil no segundo reinado. Pernambuco sofria essas tensões causadas pela disputa da mão de obra. Mas a partir de 1845, com o início da Lei Villa-Berdini, conseguir escravos tornou-se mais difícil, e com isso as elites disputaram entre si o acesso a essa mão de obra. Havia uma decadência na economia açucareira, que afetara a economia pernambucana e também se refletia no povo em maiores dificuldades, porque com isso, o custo de vida ficava mais caro. Para piorar, também teve uma insatisfação porque o comércio a retalho estava nas mãos dos estrangeiros ingleses e portugueses. Com isso, Recife ficava desabastecido, o que dificultava o acesso à comida. Essa satisfação foi canalizada pelos interesses políticos que estavam em disputa, e que muitas vezes acabavam em violência. Política em Pernambuco. A política brasileira durante o segundo reinado foi uma gigantesca disputa entre liberais e conservadores. Os primeiros anos do segundo reinado foram marcados pelo revezamento desses partidos no poder. Essa disputa aconteceu no parlamento, evento crucial para que a revolução acontecesse. Essa disputa se deu entre Partido Praieiro e os conservadores. Surgiu como uma dissidência nascida no interior do Partido Liberal. Essa disputa ganhou um novo contorno em 1845. Nesse ano, o gabinete ministerial foi passado para os liberais e os praieiros. Depois disso, os praieiros usaram o poder para dar cargos de influência para apoiadores e tirar o cargo dos conservadores. Essa ação de demitir os apoiadores dos conservadores resultou na demissão de 650 pessoas delegados. Guarda Nacional e outros cargos importantes. Os praieiros também aproveitaram que a força policial estava nas mãos deles para desarmar os conservadores. Depois disso, os praieiros começaram a invadir as casas dos conservadores para apreender armas do Estado, prender criminosos que se escondiam nesses locais e capturaram escravos que tinham sido roubados de outros engenhos. Enquanto isso, os conservadores usavam os jornais para denunciar a ação dos praieiros.
Os praeiros começaram a organizar eventos públicos com uma ideia mais popular de defesa de nacionalização do comércio retalho e do comércio a varejo. Os praeiros mostraram essa pauta para a Câmara dos Deputados sobre o comércio a retalho. Assim, eles começaram a colocar a população recifense contra os estrangeiros. Entre 1845 e 1848 foram comuns ataques contra estrangeiros e suas lojas. Estopim na Revolução Praieira. Um cenário de mortes pelo custo de vida alto e falta de empregos. Foi o cenário que ficou até o acontecimento de uma reviravolta política. No início de 1848, os liberais perderam o poder do gabinete, sendo trocados pelos conservadores que conseguiram fazer a sua vingança, ou seja, demitir os liberais. Mas os liberais resistiam às ações dos conservadores. 40 donos de fazendas negaram entregar seus cargos e suas armas. Os conflitos entre os praeiros e os conservadores estenderam-se de novembro de 1848 até fevereiro de 1849, embora alguns conflitos localizando temiam acontecimento em 1850. Pedro Ivo foi um dos maiores líderes da Revolução Praieira, que liderou 1.600 homens. Além disso, ele também atraiu forças do exército para o interior e logo em seguida levou seus homens para a capital Recife. Quando chegaram lá, encontraram a Guarda Nacional protegendo a capital. Foi quando iniciou-se uma guerra que durou 12 horas e causou a morte de 200 homens das tropas do Ivo e 90 mortes do lado da Guarda Nacional. Além disso, nessa batalha morreu um dos nomes mais expressivos dos praeiros, o deputado Nunes Machado. Esse ataque aconteceu dia 2 de fevereiro de 1849 e a derrota praieira enfraqueceu o movimento. Enquanto isso, uma outra figura aderiu à luta dos praeiros, Borges da Fonseca, um liberal radical que foi perseguido e preso durante os anos do governo dos praeiros, mas deram o início do conflito. Ele viu uma possibilidade de transformar a província. Representando o lado nativista e com maior apelo à população da Revolução Praieira, Borges da Fonseca escreveu o manifesto que foi apoiado pelos senhores dos engenhos defensores dos praeiros. Esse manifesto ficou conhecido como Manifesto ao Mundo. Com ideias manifestadas pelas classes populares europeias, que eram muito influenciadas pelo socialismo utópico, esse manifesto tinha as seguintes exigências. Um voto livre e universal. 2. Liberdade de imprensa. 3. Trabalho como garantia de vida brasileira. 4. Nacionalização do comércio a retalho. 5. Independência dos poderes. E 6. Extinção do poder moderador. 7. Implantação do federalismo. 8. Reforma do judiciário. 9. Fim do recrutamento militar. 10. Fim da lei de juro convencional.
Desfecho. Já vai acabar, prometo. Depois que Nunes Machado morreu, Borges da Fonseca seguiu na liderança. As lutas continuaram no interior do Pernambuco até serem contidas em 1850. Grande parte dos senhores engenhos que se envolveram na luta receberam anistia. A Revolução Praieira foi a última rebelião de caráter liberal no Nordeste, marcando a queda dos liberais com a reputação manchada. Eles só retomaram o poder no parlamento em 1864. Fim.